Olá pessoal, voltando aqui para o nosso terceiro e último vídeo, espero que seja, falando do Autodesk Inventor. Então a última peça que a gente havia modelado é o eixo de apoio, ok? Então para iniciar agora a nossa desenho propriamente dito, com as medidas, com todas as informações necessárias para se produzir esta peça, a gente vai em Arquivo, Novo, e a gente vai dentro aqui das opções do Inventor, a gente vai dentro da opção Desenho, e a gente vai escolher a opção aqui ISO.dwg, ok? Então dentro da opção do desenho, tá? A gente tem a opção desenho aqui. A gente vai escolher ISO.dwg. DWG é extensão para desenhos, ok? Então dentro da opção de desenhos eu vou escolher ISO.dwg. Quando eu escolho, já aparece os modelos aqui, ó, do lado, tá, ok? E eu vou criar. Ele vai novamente carregar um novo ambiente, né? Agora um ambiente de desenho, diferente do ambiente de peça, com as ferramentas aqui em cima para a função de desenho, ok? Primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai clicar aqui na opção do lado esquerdo, na nossa árvore de projeto folha 1, e a gente vai editar a folha. Por quê, pessoal? Lembra que eu falei que ele tem sempre um padrão? O padrão que a gente criou aqui para desenho, ele começa com folha 3, ele já vem pré-definido do fabricante. Então a gente não quer uma folha 3, a gente quer uma folha A4, ok? Uma folha A4 ela é menor, tá? Agora, então clicando com o botão direito, editar folha, folha A4, ok. Outra coisa que a gente vai editar é a legenda, aqui embaixo, ó, tá vendo? A única coisa que aparece é meu nome, porque eu criei esse nome quando eu salvei as opções lá. Só que eu quero que essa legenda fique sempre já específica para o Instituto Federal. O que eu vou fazer? Aqui ó, embaixo, de folha 1, tem esse ISO. Eu vou clicar com o botão direito novamente e editar definição. Aí eu consigo editar minha legenda, ó. Eu consigo dar um duplo clique aqui, ó, 1, 2, vai aparecer a empresa. Eu vou apagar aqui e vou colocar IFSP Catanduva. O autor, vocês vão editar o nome de vocês, duplo clique, coloquem o nome aí, tá, ok. O título, a gente vai, como a gente vai trabalhar com as peças do canhão, a gente abre aqui, ó. A gente pode colocar aqui canhão IFSP. Ok. Feito isso, encerrar esboço. Salvar as edições? Sim. Tá vendo? Ficou mais específica. A data, ele pega a data automática do sistema, ok? Agora, como esse é um padrão que eu criei, eu substituí aquele padrão que o Inventor me deu, tá? Esse padrão eu tenho que, como a gente fez naquele padrão do primeiro diário, salvar com o nosso nome. Então a gente vai em Arquivo, Salvar como, salvar cópia como modelo. Dentro do métrico, a gente vai salvar aqui como Meca 2023, Meca 2023, ou o nome que vocês quiserem, tá? Salvar. Sim. Então esse padrão de desenho agora, ó, vou fechar ele aqui, tá? Então eu vou criar de novo, arquivo, novo. Agora esse padrão dentro do sistema métrico, eu vou achar ele aqui, ó, Meca 2023 DWG. Quando eu criar ele, olha só que legal, ele já vai trazer a nossa legenda bonitinha. A folha já está em A3, em A4, já não está mais em A3, ó. Se a gente abrir aqui, ó, tá em A4. O que a gente fez?
pegou um padrão que era do Inventor, ajeitou para um padrão que a gente gostaria que fosse a maneira como a gente gostaria que tivesse que abrir, e a gente salvou com um novo nome. A gente criou um novo padrão, o padrão da Meca, o padrão que tem folha A4 e que tem essa legenda aí bonitinha, beleza? Então, criado isso, a gente vai começar o padrão de desenho. Para começar um desenho, se eu já tenho o eixo de apoio na minha aba aqui embaixo, é só clicar aqui, ó, eu vou passando de parte por parte, tá? Então eu tenho aqui, para criar um desenho, eu vou pegar a minha base. Com o desenho já está aberto, tá? Do outro lado, ele já pega por definição o próximo aqui do lado. Então eu nem preciso, senão eu teria que abrir a pasta aqui e encontrar o desenho aqui embaixo, dentro da minha pasta de projetos, tá? Aí eu mando abrir, mas como ele está aqui do lado, ele pega o próximo que está do lado aí no padrão peça. Então aqui, ó, ele já dá a escala, tá uma escala 10:1, eu vou diminuir aqui, uma escala acho que 5:1, acho que dá o suficiente. Eu vou dar OK. Aparece aqui, ó, a vista frontal somente. Se eu der OK, aparece a vista frontal. Não é interessante para a gente ter uma vista frontal somente, tá? A gente pode arrastar aqui, ó, com o mouse, clica no vermelhinho e arrasta. Ficou vermelhinho, a gente consegue arrastar. O que é interessante? Eu vou dar um duplo clique aqui, ó, dentro da área do quadrado. Tá vendo que aparece o cubo de vistas? Então a gente pode fazer aqui, ó, a vista puxando aqui. 5:1 tá uma escala muito grande. Vamos por 2:1. Então, puxando, ó, eu tenho as vistas frontal, a vista, vamos dizer que eu quisesse colocar a vista superior aqui, ó, e eu queira colocar aqui a vista projetada. Terminei, eu finalizo meu projeto aqui, aí eu posso arrastando, posso movimentar aqui, ó, para eu poder fazer as cotas. Aqui do lado, como é um croquis, eu posso arrastar bem no cantinho aqui e colocar o croquis, tá? Agora eu tenho peças individualizadas no desenho. Eu posso dar um duplo clique aqui e selecionar que eu quero que ela tenha linhas ocultas e tenha sombreado. Olha lá, ela fica já com a qualidade do nosso desenho. Vou tirar aqui linhas ocultas, remover linhas ocultas para ela ficar bonitinha. Então aqui a gente tem, ó, um desenho da nossa peça, como ela vai ficar. Facilita na hora da identificação e visualizar esse tipo de peça. A gente dá um duplo clique aqui, a gente consegue visualizar aqui, ó, o padrão. Então se a gente quer um padrão correto do primeiro diedro, é frontal esquerda, é só clicar na casinha e dar OK. Aí ela fica no padrão do primeiro diedro. Aqui a gente tem a vista frontal e a vista superior. A lateral esquerda não precisa, porque a lateral esquerda é a mesma que a frontal, que é a mesma que a superior, desculpa. Então, para isso, preciso só de duas vistas para entender. Então a gente vai agora colocar as cotas. Aqui na aba de ferramentas, desculpa, aqui em cima na aba de ferramentas, a gente tem a opção de anotar. Aqui, ó, tá? Clicando em anotar, eu vou entrar na opção de cotas. Então eu vou conseguir cotar. Pego a cota, ó, mais uma vez o mouse com zoom para mais e para menos, eu consigo cotar. Então eu vou cotar as distâncias primeiro. Qual a distância que eu quero? Entre esta e esta. Eu clico e arrasto. Tá vendo que ela vai marcando, ó, pontinhos tracejados? Essa é a distância que é recomendada. A primeira distância, a segunda, a terceira, a quarta. Distância por padrão. Então aqui a primeira distância, 45. Agora ele aparece essa caixa para edição de cota. Eu posso, por exemplo, tirar a precisão e tolerância e colocar
nenhuma casa decimal, 45. Tá? Ou eu posso também colocar uma casa decimal. Tá? Então eu vou cotar aqui, vou cotar o comprimento total da peça, ó, mais uma vez, sempre dá um zoom para facilitar. Ó. Daqui até aqui no final e arrastem para o outro lado ou arrastem aqui. A parte tracejada é o padrão. A gente colocou aqui uma casa, vou colocar uma casa aqui também, ó. 45 e 55. Aí eu vou cotar mais um comprimento, que é esse comprimento aqui, ó, daqui até aqui. Ó, podem ver que a gente vai puxando, ele vai dar primeiro ponto. Vou deixar com uma casa também. Pronto. Então a gente cotou os comprimentos. Então aqui, para não ficar muito poluído o desenho, a gente vai cotar os diâmetros aqui, ó. Cliquei e arrastei, ele já vai me dar o diâmetro. Só dou um OK. Tomem cuidado agora, porque lembrem que a gente criou um chanfro aqui. Esse chanfro a gente medir, esse chanfro aqui é a última linha do desenho aqui, a interna. A medida desse cara aqui, ó, é a segunda linha. Então a gente vai aqui medir, ó, essa segunda linha, que é o diâmetro de 5 milímetros. A gente pode deixar aqui do lado. E OK. Tá? Esse diâmetro menor, como a gente fez um chanfro de 0,25, ele vai dar meio milímetro a menor. Vai dar 4,5 se a gente medir. Tá? Não precisa colocar. É só um chanfro. Para medidas de chanfro, a gente pode pegar aqui, ó, a ferramenta de chanfro. Então, voltando aqui, pessoal, a configuração de chanfro, a gente vai vir aqui também, ó, na nota de operações, aqui em cima, a gente pode usar a ferramenta de chanfro. A gente seleciona o chanfro e uma linha. Tá? A gente vai selecionar aqui, ó, o chanfro e uma linha. Ele vai dar o chanfro de 0,25 por 45 graus. Ele vai ficar um pouco maior. A gente faz o seguinte, ó, dá um duplo clique nele depois que a gente termina de colocá-lo. A gente consegue fazer a edição aqui. Tá? Com essa edição, a gente consegue alterar aqui. Vou dar um ESC para sair do comando, um duplo clique. A gente vai colocar distância e ângulo. Abrindo aqui, ó, precisão e tolerância, a gente vai colocar 0 em todos eles, que aí fica uma casa só, ele fica menor, ok? Olha lá. Opa, se colocar 0 ele é 0,45, então vamos trocar aqui. Se a gente colocar 0 ele não vai adiantar. Unidade principal, 2 casas. O ângulo com 0 casas, aí sim. 0,25 por 45 graus. Mesmo assim, se ele ficar grande, a gente consegue, ó, dar um ESC. Clicando nas bolinhas aqui, ó, a gente consegue diminuir essa distância. Aqui, ó, ajustando. Tá? Então a gente consegue ajustar de uma maneira mais completa. E aí, tá faltando aqui o nome da peça, né? A única coisa que a gente vai fazer diferente, a gente vai vir aqui em ISO, editar definição, aqui, ó, no número da peça a gente vai colocar o nome dela. A gente vai colocar aqui, ó, eixo de apoio. Vai dar OK e vai encerrar esboço. Salvar. Ficou lá. Porque a gente já tinha projetado o nome da canhão IFSP, o nome do projeto e o nome da peça aqui como eixo de apoio. Então a gente tem aqui os diâmetros. Nada impediria da gente colocar, por exemplo, na vista superior, a cota de diâmetro aqui, ó. Então eu escolheria essa linha. Ele também dá o diâmetro. Cliquei, vai aparecer aqui. Eu vou colocar só, tá?
Aqui é diâmetro 5. E eu, por exemplo, dar um ESC aqui, arrastá-lo ele aqui, ó, e colocar o diâmetro 5 aqui. Aí eu não precisaria colocar, para ficar muito poluído aqui em cima, eu apagaria. Clico com ele, ficou vermelho, cliquei, ficou verde, deleto, tá? Dá para fazer isso também. Então, à medida que a gente for conhecendo as ferramentas, a gente vai ajustando. Então, se eu movimentar aqui, ó, ela vai para um lado ou para o outro. Sempre eu consigo movimentar utilizando, quando está vermelho, ó, fazer um zoom. Tá? Cliquei, ficou, não cliquei, só arrastei, ó. Ela fica vermelhinha, consigo arrastar, tá? Então aqui eu tenho o diâmetro principal, o diâmetro maior, as medidas, os comprimentos e os diâmetros aqui das duas pontas, tá? Então essa é a peça que a gente vai fazer na próxima semana. Essa é uma peça de revolução, beleza? Só para entender, eu vou explicar agora, lá no início, o que dá para fazer com o comando extrusão, tá? O comando extrusão, vou abrir um arquivo novo, vou clicar no nosso padrão de primeiro diedo para peça, e com isso eu vou fazer uma outra peça. O comando de extrusão, como eu disse, para peças planas ele é muito mais fácil de trabalhar o extrusão. O revolução para as peças de perfil redondo. Mas é possível criar peças de perfil redondo usando o comando extrusão? Sim. Vamos lá. Então eu abri a interface, vou iniciar um novo esboço. Sempre eu vou iniciar assim, tá? Iniciar um novo esboço, vou escolher o plano XZ novamente, porque é um plano para peças de revolução, peças redondas. Só que agora eu vou fazer diferente, né? Como eu tenho que fazer uma extrusão, eu vou usar o comando círculo, só para vocês entenderem. Agora eu vou digitar o tamanho que eu quero, 6,35 é o diâmetro que eu quero. Vou encerrar o meu esboço. Tá vendo que é só um círculo? Eu posso agora usar o comando extrusão e as suas ferramentas aqui do lado e extrudar o tamanho que eu quero. É uma peça redonda? É, mas é uma peça de extrusão, não é uma peça de revolução. Eu vou escolher a opção de extrudar simétrico. Olha só, ele vai meio para cada lado. Aqui é 45, beleza, fiz 45. Tá faltando as duas pontas agora, eu tenho que fazer um novo comando de extrusão. Então, vou iniciar no esboço, nessa face, eu vou escolher a face. Vou fazer um novo círculo de 5 milímetros, vou dar um Enter, vou encerrar o esboço. Agora eu vou fazer outra extrusão. Agora uma extrusão de 5 milímetros, que é o que a gente tinha lá na nossa peça. Olha lá. Agora eu tenho que virar minha peça aqui embaixo, do outro lado, ó. Aqui embaixo, iniciar um novo esboço. Então é a terceira operação de esboço que eu estou fazendo já. Aqui. Lá no comando de revolução a gente só fez uma. Então, vou fazer o comando círculo de novo, vou abrir 5 milímetros e vou encerrar o esboço. Tá? Extrusão de novo, 5 milímetros, ok. Olha só. Então, aqui na nossa árvore de projeto, se vocês olharem aqui do lado, ó, na árvore de projeto, a gente tem 3 extrusões, tá? Se a gente voltar no eixo de apoio aqui que a gente havia criado no sistema de revolução, a gente tem uma função só, que é a função de revolução. Não tem 3, como a gente tem na outra. E aqui a gente já tem o chanfro. A gente não colocou na outra, mas poderia colocar. Então esse eixo de apoio é mais fácil eu fazer as peças redondas usando o comando de revolução do que eu fazer o comando de extrusão com 3 operações ou 4. No caso, aqui eu tenho uma operação, lá eu tenho 3. Se eu quiser editar, eu vou abrir aqui o revolução, o esboço 1, ó, só tem um esboço. Eu vou clicar 2 vezes, eu consigo editar a minha peça aqui novamente, ele vai abrir. Mesma coisa aqui, ó, na peça que eu havia feito. Só que aqui eu tenho que fazer individualmente cada uma delas. Como eu fiz cada uma delas, eu tenho que abrir aqui, ó, com o botão, abro, esboço 1. Eu edito só esse diâmetro. A hora que eu encerro o esboço, ela volta. Então, se eu editar cada um desses, eu tenho 3 edições diferentes. Aqui eu só tenho uma edição. Eu posso editar todo mundo simultaneamente, se eu quiser, por exemplo, mudar um diâmetro.
e assim por diante, ok? Fica mais fácil então fazer peças redondas no sistema de revolução. Dá para fazer peças redondas no sistema de extrusão? Sim, é possível, mas fica muito carregado, fica muito mais difícil de edição, ok? Só para vocês terem uma ideia. Outra coisa que dá para a gente fazer é trabalhar o esboço já com as medidas finais, sem precisar cotar. Então a gente vai abrir um arquivo novo, vamos escolher o padrão do Diedro 1 e vamos criar. Vamos iniciar o esboço no plano XZ e vamos fazer assim, ó, linha do ponto inicial até o ponto final. A gente sabe que é 55, a gente já digita, dá um Enter, mantém ele reto. Agora a gente sabe que o nosso diâmetro é 5, então aqui sim eu tenho que fazer cálculos. 2,5, que é metade de 5. Vou virar para a esquerda 5 milímetros. De 5 para 6,35, então eu vou fazer aqui, ó, dá até para fazer um cálculo. Abre parênteses, 6,35 dividido por 2, fecha parênteses, depois dividido por 2 de novo. Opa, 6,35 dividido por 2 dá metade. Aí menos 2,5, né? Aí tem que colocar outro, fazer os cálculos aqui. Dá para fazer o cálculo aqui também, ó. Fecha e tudo isso dividido por 2. Se eu tivesse feito do lado certo. Então aqui, ó, vou ter que subir de 5 para 6,35, dá 1,35. 1,35 dividido por 2, vamos lá, 1,35 dividido por 2 dá 0,675. 0,675, então eu vou subir 0,675. Aí sim, ó, subiu. Aí eu vou virar aqui, dá para ir fazendo 45, que é o tamanho de cima. Agora que eu já tenho a referência lá, eu vou descer aqui, ó, ele já vai pegar uma referência com essa linha pontilhada, ó. E aqui também, ó. E fecho aqui embaixo. Então aqui eu consigo dar as cotas. Encerro o esboço. Não criei a linha de centro, o que vai acontecer na hora que eu der a revolução? Revolução, ele vai ficar aguardando, sabe, selecionar o eixo. Tá vendo que tá vermelhinho? Ele não sabe onde é o eixo central. Então eu tenho que informar para ele aqui, ó. Aí dá ok. Tô vendo que tá diferente o esboço aqui. Então eu vou abrir aqui, ó. Clicar duplo. Vou apagar aqui, ó, 0,675 tá errado. Ele subiu 2 vezes aqui. Então a gente vai cotar, a gente pode cotar daqui até aqui, ó. É 6,35 dividido por 2. Agora sim, deu 3,75. Aí encerra o esboço. Aí ele ajusta. Eu tinha feito errado o cálculo ali, 0,675. Então essas diferenças, né, entre esse daqui que a gente fez usando linha de centro, colocando o diâmetro corretinho, né, ele vai acertando aqui. Então a peça 9 aqui, que é a peça que a gente fez agora, usando revolução também, só que dando as medidas, são exemplos que a gente vai aprendendo à medida do tempo. Então aqui, ó, no eixo de apoio, que é o desenho, né, clique no botão salvar. Dentro de projetos ele vai salvar como DWG, a gente salva também. Tá sendo salvo. Essas duas aqui eu vou fechar, não vou salvar porque era só exemplos. Então a gente tem o eixo de apoio. Já aqui, ó, se a gente clicar na casinha, ele vai no padrão que a gente quer, no primeiro diedro. Aqui também a gente clica aqui, ele vai, a folha fica certinho. Então são essas as referências que a gente tem. A última coisa para finalizar no desenho, a gente vai clicar aqui, ó, na impressora. A gente vai salvar aqui no PDF.
A gente vai selecionar as propriedades da impressora só para verificar a orientação paisagem, está correto. E a gente vai modelar o modelo 1 por 1. Visualizando, olha só, ela vai imprimir desse jeito. E a gente vai imprimir. Ok. A gente vai salvar lá em documentos. Meca 2023 desenhos, projetos. Vamos salvar aqui eixo de apoio. Eixo de apoio. E vamos salvar. Então ele vai gerar um PDF pra gente, né, pessoal? Esse PDF é muito fácil, né, pra gente imprimir depois numa folha na impressora ou trazer no nosso celular para as aulas práticas da quinta-feira e verificar esse desenho aí para nos auxiliar na construção. Então, se a gente abrir aqui os documentos, projetos, a gente vai ter aqui o eixo de apoio, o PDF. Clicando 2 vezes, ele vai estar o nosso eixo aqui bonitinho, ok? Com as medidas que a gente vai precisar para construir essa peça depois. Vocês podem encaminhar via WhatsApp para vocês, trazerem na próxima aula, para a gente produzir, né, usando as ferramentas do adutor. Beleza? Então é isso, pessoal. Espero que vocês entendam todo o processo aí de construção. Né? Então a gente fez todo o ajuste, criou uma peça, a gente fez a peça, aplicou materiais. Depois que a peça pronta, a gente utilizou o comando de arquivo para desenho, a gente planificou essa peça, a gente chamou uma peça de croquis aqui, de visualização, a gente, né, e criou também as cotas, que é importante. É isso. Finalizando, a gente imprimiu isso em PDF para trazer para as próximas aulas. Então a gente espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, estou à disposição e até a próxima aula. Beleza? Um grande abraço.